Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui no canal do Supremo TV no YouTube, eu e a professora Bárbara França, para corrigirmos a prova de Direito Civil do 9º Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado no último domingo, dia 16 de dezembro de 2012. Vamos analisar essa prova de civil, que para muitos candidatos nos mandaram aí no Twitter, mensagens, e-mails. O pessoal teve uma certa dificuldade de realizar essa prova, então nós formamos a dupla aqui da segunda fase da preparação de Direito Civil para a OAB, juntamente com o professor Leandro de Processo Civil e com a professora Reivane, aqui no Supremo TV. Então nós vamos resolver essa prova para vocês, para mostrar que não foi nenhum monstro, né, professora Bárbara? Verdade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a análise de cada uma das questões. Para quem estiver acompanhando, quiser entrar, dar um pause aí e entrar no site da FGV, já está disponível lá essa prova. Nós vamos analisar das questões 37 à questão 43, 37 a 43, da prova tipo 1, que é a prova branca. Então, quem quiser, dá um pause aí no vídeo rapidinho, corre lá no site da FGV, joga no Google FGV OAB, vai aparecer lá a prova do 9º Exame Unificado e acompanha com a gente esse raciocínio que nós vamos traçar na correção dessas questões, ok? Voltando, você que deu pause e foi lá buscar na FGV ali a prova. Seguinte, gente, eu estava conversando aqui, discutindo com a Bárbara, nós chegamos a uma conclusão. Pode ser uma conclusão até precipitada, mas eu acredito que não. A FGV, ela vem em alguns exames de ordem, tendo uma coerência quanto à maior matéria do nosso ordenamento, que é o direito civil. A FGV, ela vem colocando normalmente, usualmente, uma questão de parte geral, uma de contratos, né, uma de família, de sucessões, de reais, de responsabilidade civil. Tem sido esta a perspectiva da FGV. Mas na prova do dia 16 de dezembro, o que aconteceu desse 9º Exame Unificado? A FGV não cobrou nada de parte geral, absolutamente nada de parte geral de direito civil, não cobrou nada de direito das obrigações, e em contrapartida veio com 2 questões ali de compra e venda, e veio com uma questão de teoria geral dos contratos. Então, das 7 questões de direito civil, 3 relacionadas ao tema contratos, que é um universo gigantesco. É aquilo que eu falo, direito civil é fácil, mas se o examinador quiser, ele pega aquelas questões de canto de código, parágrafos, incisos, que nós não estamos acostumados a estudar no dia a dia, e acontece isso que aconteceu. Muitos candidatos reclamando dessa prova, tá ok? Que não estava tão difícil assim, mas temos que ser coerentes. O examinador pegou algumas questões de canto de código. E qual que é a conclusão, então, para arrematar, que a gente chegou? Está tendo algum sorteio. Porque um examinador em sã consciência que faz uma prova de civil, tendo a possibilidade de cobrar 7 questões, é claro que ele vai cobrar uma de cada livro ali do Código Civil, tanto da parte geral quanto da parte especial. E ele não tem feito isso em alguns exames de ordem aí. Então, estou desconfiado que está sendo feito um sorteio, uma cumbuca, tira-se a questão e insere-se na prova até como forma de evitar fraudes, que já ocorreram num passado não tão remoto de exames da OAB. Tá ok? Então, eu começo com a 37, pode ser, Bárbara? Pode. Depois você vai para a 38? Beleza. Fechado? Vamos comigo na questão 37. Filma aqui, acompanha o raciocínio, porque essa questão estava fácil. José, viúvo, é pai de dupla sertaneja, Mauro e Mário. Olha só, José é pai de Mauro e Mário. Ok? Eles moram lá em Goiânia, formam uma dupla sertaneja. E aí, o que acontece? O José, ele é titular de um patrimônio de 300 mil reais. Ok? E aí, o que acontece? O José, viúvo carente, tadinho, o que ele fez? Se casou com a Roberta. Ok? O José vai lá e se casa com a Roberta com comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens é o regime deste casamento. A Roberta, quando se casou com o José, tinha um patrimônio de 200 mil. Então, casaram com comunhão universal de bens, eles, a partir daquele momento, adquiriram aquele patrimônio que um e o outro titularizavam. Então, eles ficaram com o patrimônio do casal, claro, de 500 mil reais. E aí, o que acontece? Dessa comunhão entre José e Roberta, o que aconteceu? Nasceram mais 2 meninos.
Outra dupla sertaneja, Bruno e Breno. Bruno e Breno, filho dos relacionamentos então de José com Roberto. José também é pai dessa outra dupla aí, tá ok? E aí o que aconteceu? Olha como é que esse José azarado ficou viúvo pela segunda vez. Então a Roberta morreu. A Roberta bateu as botas, ok? E aí pergunta, como ficará a divisão deste patrimônio de 500 mil? Vejam, o José está vivo. Quem morreu é a Roberta. Então nós vamos aplicar a Durat Saizini, do 1784, à morte da Roberta, é claro. E o que vai acontecer, gente? Nós vamos aplicar, neste caso aqui, aquele artigo que fala da ordem de vocação hereditária, que é o artigo 1829 do nosso Código Civil. E pelo 1829, o que vai acontecer? Se eles se casaram pela comunhão universal de bens, José vai receber a sua metade, os 250 mil, já que a questão não trouxe nenhum acréscimo de patrimônio durante a constância desse casamento. Então José ficaria com a sua metade, os 250 mil. E os outros 250 mil daquele casal serão herdados por quem? Por quem é filho de Roberta. O Mauro e o Mário não são filhos da Roberta. Então o que vai acontecer? O Bruno e o Breno vão herdar ali os outros 250 mil. Então eu vou ter mais 250 daquele patrimônio para ser dividido entre Bruno e Breno. 125 para Bruno, 125 para Breno. 250 para o José Meiro, 125 para Bruno, 125 para Breno. Vamos olhar se tem essa assertiva? Letra C. José recebe 250 e Bruno e Breno recebem, cada um, a importância de 125 mil. Quem aplicou o artigo 1819, um artigo básico sobre vocação hereditária no campo sucessório, com certeza marcou letra C na questão de número 37 da prova tipo 1 branca do 9º exame de ordem unificado. Vamos para 38? Com você, Bárbara. Beleza, agora, pessoal, questão 38 do exame de ordem, também tipo 1 branca. Marcelo firmou com Augusto contrato de compra e venda de imóvel, tendo sido instituído no contrato o pacto de preempção. Acerca do Instituto da Preempção, assinale a afirmativa correta. Pessoal, preempção, direito de preempção, de prelação, de preferência, é uma cláusula especial dos contratos de compra e venda. E ela mora, o seu conceito mora no artigo 513 do Código Civil. E na alternativa B, o nosso examinador retrata fielmente o artigo 513 do Código Civil, que é o conceito dessa cláusula especial dos nossos contratos de compra e venda. Quando ele nos fala, trata-se de pacto adjeto ao contrato de compra e venda, em que Marcelo impõe a Augusto a obrigação de oferecer a coisa quando vender ou dar em pagamento para que use de seu direito de prelação na compra tanto por tanto. O que poderia te causar uma certa estranheza na alternativa B, na assertiva B, é porque o examinador lá em cima colocou preempção e na B ele colocou prelação. O direito de preferência, prelação, preempção são expressões sinônimas, a assertiva correta é a B. O artigo que vem da literalidade do Código Civil é o artigo 513. Então, questão 38, alternativa B. Posso para 39, Bruno? Bora, beleza. 39. Questão 39. De acordo com as regras atinentes à hipoteca, assinale a afirmativa correta. Direito real de garantia que há muito não vinha em prova da OAB. A nossa alternativa correta fica a letra D. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Essa alternativa vem também da literalidade do Código Civil, que é o artigo 1487 do Código Civil. 1487 do Código Civil. E só porque nesse exame de ordem o nosso examinador trouxe hipoteca, e hipoteca não é um tema que costuma ser corriqueiro em prova, vou dar para você o fundamento das nossas outras assertivas. Então, a assertiva A, quando ela fala, o Código Civil não admite a divisibilidade da hipoteca,
Em casos de loteamento do imóvel hipotecado, você tem que saber que, como regra, os direitos reais de garantia vigem o princípio da indivisibilidade da garantia. Só que aqui o nosso examinador trouxe uma exceção para a hipoteca. Como regra, vige a indivisibilidade da garantia. Só que em relação à hipoteca, se o bem dado em garantia for loteado, permitirá a divisibilidade. É o artigo 1421 do Código Civil, combinado com o artigo 1488 do Código Civil. 1421, combinado com 1488 do Código Civil. B, pessoal, o ordenamento jurídico admite a instituição de nova hipoteca sobre o imóvel hipotecado. Até aqui, certa resposta. Perfeito. É o que nós chamamos de subhipotecas ou hipotecas de segundo grau. Mais de uma hipoteca incidente sobre o mesmo bem. Só que aí, olha o que o examinador coloca. Desde que seja dada em favor do mesmo credor. Pessoal, o Código Civil não faz essa distinção. Ele fala, olha, eu posso instituir mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem, sendo o mesmo credor ou sendo um credor diverso. É o artigo 1476 do Código Civil. 1476 do Código Civil. C, pessoal, segundo o Código Civil, o adquirente de bem hipotecado não pode remir a hipoteca para que seja extinto o gravame pendente sobre o bem, sem autorização expressa de todos os credores hipotecários. O adquirente do imóvel hipotecado pode sim remir o bem dado em hipoteca. A obrigação dele é de citar os credores hipotecários, não de ter a anuência deles. É o artigo da notificação. É o artigo 1481 do Código Civil. Então, na 39, resposta correta é a letra D. D de dado. D de dado. Propaganda. A Bárbara tem um super aulão de direitos reais de garantia de 3 horas à venda no supremotv.com.br. Entra lá, supremotv.com.br, módulos, direito civil, professora Bárbara França. Uma aula baratinha, 20 e poucos reais, 3 horas, seus problemas acabaram. Vamos lá, questão 40. Beleza, questão 40, vamos lá. Henrique e Natália, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, decidiram se divorciar após 10 anos de união conjugal. Do relacionamento nasceram Gabriela e Bruno, hoje com 8 e 6 anos de idade, respectivamente. Enquanto esteve casada, Natália, apesar de ter curso superior completo, ser pessoa jovem e capaz para o trabalho, não exerceu atividade profissional para se dedicar integralmente aos cuidados da casa e dos filhos. Hipótese muito comum hoje em dia. Vamos lá. Considerando a hipótese acima e as regras atinentes à prestação de alimentos, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a afirmativa correta, eu extraio a letra C da sua questão. E essa afirmativa, ela é correta, infelizmente, Bruno, ela vem através de um entendimento jurisprudencial. Ela não se extrai da literalidade do Código Civil. Você pode folhear os artigos do Código Civil que você não vai encontrar essa resposta. Essa resposta extrai da jurisprudência do STJ, notadamente do informativo 444 do STJ. Ele vai nos dizer o que você quer dizer, Bruno. Rapidinho. E a galera que está fazendo o AB, não é a primeira vez que a FGV vem cobrando jurisprudência do STJ na primeira fase em direito civil. Verdade. No 8º exame, teve aquela questão que a gente discutiu, que ainda eles falavam sobre uma questão de jurisprudência majoritária ou minoritária no STJ. Então, fica ligado. Você que está se preparando para a OAB, dá uma lida em informativo de jurisprudência. Já é a segunda vez que é cobrado pela FGV informativo de jurisprudência na prova de direito civil. Vamos lá, então. Então, informativo 444. Só para você não ficar sem resposta em relação às outras alternativas, na assertiva A, o que fica errado dessa alternativa é que
a detentora da pensão alimentícia o valor poderá ser automaticamente minorado devido aos filhos do primeiro casamento. Não há possibilidade de exoneração ou de diminuição automática do valor dos alimentos. Sempre através de ação revisional. Sempre através de ação revisional de alimentos para minorar ou então para exonerar, ação de exoneração de alimentos. Vamos lá. B. Henrique poderá opor a impenhorabilidade de sua única casa. Pessoal, bem de família, como regra, ele é impenhorável. Mas essa impenhorabilidade ela não é absoluta. Essa impenhorabilidade ela guarda exceções. E uma dessa exceção é o devedor de alimentos. O devedor de alimentos pode ver o seu bem de família penhorado para ele arcar com o valor da pensão alimentícia. Outra hipótese... No artigo 3º, um dos incisos da Lei 8.009/90, que é a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor. Lei 8.009/90. E, por fim, a D, que fala, caso Natália descubra, após 2 meses de separação de fato, que espera um filho de Henrique, serão devidos alimentos gravídicos até o nascimento da criança. Até aqui está certo. Aqui está certo, é a Lei 11.804/2008, 11.804/2008, que regula a lei dos alimentos gravídicos. Alimentos que são devidos ao nascituro. Sim. Só que o nosso examinador vai além. E é no ir além que ele te pega. Ele fala assim, pois após este fato, a obrigação alimentar somente será exigida em ação judicial própria. Pessoal, se a gestante, representando o nascituro, já está recebendo os alimentos gravídicos, dispõe o artigo 6º da Lei 11.804/2008, que será, com o nascimento da criança, os alimentos gravídicos convertidos automaticamente em pensão alimentícia. Então, há essa conversão automática, por isso a letra D ela fica errada. Então, resposta da 40, C, informativo 444 do STJ. Nas nossas aulas de informativo, quem já foi meu aluno vai se lembrar. Eu sempre uso a seguinte frase para você gravar. Hoje, ex-mulher não é mais profissão. Aquela pessoa que ficava como ex-mulher 20 anos, saudável, né? Saudável, com capacidade para o trabalho e tal, ela vai ter que trabalhar. Esse é o recado do STJ. Então a pensão vai ser temporária. E uma segunda observação aqui na prova da FGV. Está muito comum, não é a primeira vez que a gente vê nessa correção. A questão começa muito bem, é o que eu chamo de canto da sereia. Vai te levando a um raciocínio jurídico, tá tudo bem, tudo certo, e no final atrapalha-se toda e gera a incorreção da questão. Cuidado, a FGV tem usado muito essa técnica de redação nas suas provas objetivas. Começa com uma linguagem perfeita, tudo bonitinho, e depois da vírgula no finalzinho, né? Aí, só para o aluno escorregar. Só para a galera escorregar. Posso ir na 41? Perfeita, toda sua. Vamos lá, 41 comigo, gente, vamos lá. Em 12 de 9 de 2012, Silvio adquiriu de Maurício. Então vamos colocar aqui, ó, Silvio adquiriu de Maurício. Compra e venda, então. Compra e venda por contrato particular de compra e venda, um automóvel, ano 2011, por R$34 mil. Ok? Contrato entre eles, R$34 mil. Perfeito? Primeira observação. Gente, vocês não vão pensar em CDC aqui não, porque esse contrato foi celebrado entre particulares. Ele não foi numa loja de carros, ele não foi numa concessionária de veículos. Então ele comprou um particular do outro. Então eu vou aplicar o Código Civil. Esqueça vício do produto ou do serviço, artigo 18 e seguintes do CDC. Nós vamos aplicar aqui o Código Civil. Vamos lá. O que aconteceu? 20 dias após a celebração do negócio, então 20 dias após a celebração do negócio, o que aconteceu? Silvio, o adquirente, o comprador, tomou conhecimento que o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, tornando o seu uso impróprio pela ausência de segurança. Claro, o que ele constatou em 20 dias? Vícios redibitórios, regulamento, artigo 441 e seguintes do Código Civil. Vamos lá. Considerando que o vício apontado existia ao tempo da contratação, de acordo com a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a afirmativa, grifa, correta. Vamos lá.
primeira coisa, o artigo 445 vai estabelecer que, nesta hipótese, o prazo será de 30 dias, prazo decadencial, prazo de decadência, lá fala decai do direito, né, de obter a redimição ou abatimento no preço, está no 445, capte 30 dias, prazo decadencial, para se entrar com as ações edilícias, hein? É isso aí, as ações edilícias, tá joia? Que é a ação redibitória, 441, uma ação que vai pôr fim ao negócio jurídico, ou a ação estimatória ou quanti minores, 442, mantém-se, conserva-se o negócio jurídico, mas concede-se ao adquirente um abatimento no preço. Qual vai ser a alternativa correta aqui? Vai ser a letra B, de Bruno, de Bárbara. Por quê? Olha o que ela fala. Maurício deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato. Então, Maurício, ele vai devolver os 34 mil, mais as despesas que o Silvio teve com aquele contrato. Ok. Se, no momento da venda, ele, Maurício, não tinha conhecimento, desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. É o que fala, gente, o artigo 443, na sua segunda parte. Por quê? Olha a ideia do 443. Se o Maurício não sabia da existência daquele vício, ele devolve o que o adquirente pagou, mais despesas, despachante, taxa de Detran e etc., okay, no caso aqui de veículo, ok? Agora, se ele soubesse do vício, que é muito comum, a pessoa vê que o carro está, né, derrubado, quer vender o carro, quer passar para frente. Se a pessoa tem ciência do vício oculto, do vício redibitório, do vício que prejudica a normal utilização da coisa ou reduz o seu valor, se ela tinha ciência, aí o direito civil vai aplicar uma pena privada. Qual? Vai mandar ele pagar perdas e danos. Então, se ele soubesse, ele tinha que pagar o valor, mais despesas, mais PD, mais perdas e danos. Como não é o caso, como ele desconhecia, ele vai apenas restituir o valor, mais as despesas. E ele vai ter que fazer isso? Sim. Por quê? Porque se descobriu em 20 dias, está dentro do prazo decadencial de 30, ok? Então está perfeita. Resposta B de Bruno, B de Bárbara. Essa é a questão 41 que fala sobre o vício redibitório. A gente até discutiu muito, né, Bárbara, a questão da letra D. Foi. Que é uma questão, no mínimo, mal redigida. Estranha. Mas que depois de muito discutir, né, dois professores aqui discutindo a letra D, a gente chegou à conclusão de que, tá bom, vá lá. Ela está mal redigida, mas a gente acha que não é o suficiente para gerar a anulação dessa questão, para gerar recursos quanto a essa questão 41. Porque olha o que fala a letra D. Caso Silvio e Maurício tenham inserido no contrato de compra e venda cláusula que lhe exclui a responsabilidade de Maurício pelo vício oculto, ou seja, uma cláusula excludente dos vícios redibitórios, para começar, é possível num contrato paritário, contrato em que as partes discutem reciprocamente as cláusulas que vão reger aquela avença, é possível a inserção de uma cláusula dessa natureza? Sim. Essa cláusula seria nula, abusiva, inválida, se uma das partes estipulasse sozinha as cláusulas que regeriam aquele contrato. Aí nós teríamos um contrato chamado contrato de adesão. Contrato de adesão. Aí sim, o 424 do Código Civil falaria com uma cláusula excludente de responsabilidade nesse nível, seria uma cláusula passível de nulidade. Porém, aqui não falou nada se o contrato é ou não de adesão. Então, a gente parte do pressuposto que o contrato é paritário. Então, vejam, caso Silvio e Maurício tenham inserido no contrato de compra e venda cláusula que lhe exclui a responsabilidade de Maurício pelo vício oculto, persistirá a irresponsabilidade. Sim. De Maurício. Sim. Mesmo que esse tenha agido com dolo positivo, que é aquele dolo na comissão. O cara adota condutas positivas, adota ali comportamento comissivo, a fim de induzir alguém em erro quanto ao objeto daquela contratação. Se ele atua com dolo positivo, nós temos um vício do negócio jurídico, que é o dolo. Então, pelo artigo 145 do Código Civil, esse negócio não mereceria prosperar, não pela invalidade dessa cláusula, mas pela presença do dolo, pelo vício do consentimento. Então, não persistiria a irresponsabilidade, não é porque essa cláusula é abusiva, não.
é por causa desse finalzinho aqui que fala de dolo, porque esse negócio seria anulável. Então seria irresponsável sim, mas pela anulabilidade desta cláusula, que não é nulidade pela sua abusividade. E não Cuidado pela com o fundamento. existência da cláusula propriamente dita. E não pela existência da cláusula propriamente dita. Essa cláusula pode existir em contratos paritários? Sim. Em contratos de adesão, o 424 vedaria, que implicaria numa renúncia antecipada de direitos. Mas, em que pese a redação estar ruim, para falar pouco, eu acho que essa questão não merece recurso. Eu acho que o gabarito é letra B mesmo, B de Bruno, e não vai ser, na nossa modesta opinião, alterado. Vamos para a questão 42? Comigo? Beleza, com você. 42. Vai falar de consignação em pagamento. Até caiu uma questãozinha de obrigações. A gente falou que caiu uma questãozinha de obrigações, sim. Tiago celebrou com Ronaldo. Você vê como é que o examinador de civil é bem melhor que o de penal, né? Penal ia falar Tício, Mévio, Caio. Aqui usa nome próprio. Bruno, nomes bonitos, Bruno. Olha só. Tiago celebrou com Ronaldo outro contrato de compra e venda de 10 máquinas de costura importadas da China. Beleza. Só não falou quem é o comprador e quem é o vendedor, né? Beleza, FGV, obrigado aí. Né? Tiago celebrou o contrato de compra e venda com Ronaldo. Tiago e Ronaldo, compra e venda de 10 máquinas de costura que vem lá da China. Tudo vem da China. Restou acordado que o pagamento se daria em 36 prestações mensais, 36 vezes o preço seria pago, ok, e consecutivas com reajuste a cada 12 meses, conforme taxa Selic. Então, a cada 12 meses, reajuste de acordo com o índice Selic. Perfeito. Ótimo. A ser efetuado no domicílio do credor. Domicílio do credor, essa dívida, então, é portável. Portable, dívidas que são pagas no domicílio do credor, são dívidas portáveis. O contrato estabeleceu ainda a incidência de juros moratórios, então juros de mora, no percentual de 2% do valor da parcela em atraso. E cláusula penal, aqui vai ser moratória, fixada em 10% do valor do contrato em caso de inadimplência. Então, 10% a título de cláusula penal. Penalidade, multa. Então vamos lá. Após o pagamento de 9, depois de 12 poderia ter reajuste. Então, após o pagamento de 9 prestações, no 9º mês, o que aconteceu? O Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30%. Então o Ronaldo, que agora sim eu entendi, né? Ele é vendedor, e o Tiago, que é o comprador, porque no começo não tinha sido dito nada a respeito disso. O Ronaldo, então, informou que faria um reajuste de 30%, ou seja, um reajuste maior do que a Selic, evidentemente, e um reajuste antes dos 12 meses. Tá bom? Vamos lá. 30% sobre o valor da última parcela paga, sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização do câmbio. Ou seja, ele está alegando um evento que não era previsto inicialmente pelas partes, não esperado, melhor dizendo. Tiago não concordou com o reajuste ao tentar efetuar o pagamento da 10ª parcela, que é aquela que já viria reajustada, com base no valor inicialmente pactuado, ajustado, teve o pagamento recusado. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o Ronaldo recusou o pagamento, não foi isso, Bárbara? Foi. Recusou. Se o Ronaldo recusou o pagamento, nós temos que verificar se essa recusa é ou não uma recusa injusta. Por quê? Se a recusa dele for justa, o comprador, ao tentar pagar daquela forma, está em mora. Se a recusa é injusta, nós temos uma hipótese de mora do credor. E quando a recusa é injusta em receber, o que o 334 do Código Civil vai falar? Que o devedor que tentou pagar e não conseguiu, poderá, ele vai ter para si a pretensão, porque pagar é um direito subjetivo dele, então nasce para ele uma pretensão de efetivar a consignação em pagamento. Então, recusa injusta do credor em receber ou da quitação, enseja pretensão de consignar por parte do devedor. Então, olha só, considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil,
assinale a afirmativa correta. Primeira pergunta, o Tiago pode consignar? Sim. Pode. A recusa foi injusta? Injusta. Pô, o cara está querendo, antes do prazo previsto, já embutir lá um aumento de 30%. Claro que ele está viajando, esse credor. Então, a recusa dele foi injusta. As portas estão abertas para a consignação e pagamento. Olha essa letra A. Caso o Tiago consigne o valor da 10ª parcela por meio de depósito judicial, então o Tiago falou, não, negativo, não aceito esse aumento, vou pagar o valor originário. Você não quer receber? Vou consignar. Caso o Tiago consigne o valor da 10ª prestação, parcela por meio de depósito judicial, poderá levantar enquanto o Ronaldo não informar o aceite ou não impugnar, enquanto o Ronaldo estiver omisso, desde que pague todas as despesas. Seria uma forma dele desistir da consignação. Se a outra parte ainda não se manifestou, o devedor pode desistir da consignação feita. Isso é permitido claramente pelo artigo 338. Então, o 338, que é um artigo de canto de código, era o que daria o gabarito da questão 42, letra A. Então, letra A. Pessoal, 338, depois dá uma lida, vocês vão entender melhor o que eu estou falando com vocês, ok? Aqui, as outras alternativas não tem nada a ver uma com a outra. Depois você dá uma lida, se ficar com alguma dúvida, @ZampierBruno, @Bárbara Civil. Procura a gente no Twitter que a gente esclarece para vocês. Vamos fechar? Fechar, fecha aí. 43? 43. Posso ir? Pode. 43, vamos lá, gente. No dia 23 de junho de 2012, Alfredo, nome do meu tio, produtor rural, contratou a sociedade Simões Aviação Agrícola Limitada. Então, um produtor rural contratou uma empresa de aviação com a finalidade de pulverizar por via aérea a sua plantação de soja, ok? O produtor rural não tinha seu aviãozinho, foi lá e contratou uma empresa que faria aquela pulverização. Ocorre que a pulverização se deu de forma incorreta. A empresa contratada vacilou na prestação daquele serviço, ocasionando a perda integral da safra de abóbora pertencente a Nilson, vizinho lindeiro de Alfredo. Ou seja, um dos agricultores, o Alfredo, contrata uma sociedade para pulverizar, ela vai lá e, por erro, acaba pulverizando a do vizinho e mata a plantação de abóbora ou moranga, como queiram. Considerando a situação hipotética e as regras de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Gente, primeira coisa aqui em se tratando de responsabilidade civil, vou colocar aqui no cantinho. Houve aí um contrato de consumo? Claro que sim. O Alfredo, ao celebrar com aquela sociedade aquela pulverização, ele está numa situação de vulnerabilidade, ele se encaixa no conceito do artigo 3º do CDC, ele pode ser considerado sim um consumidor e a sociedade de aviação lá, uma fornecedora daquele tipo de serviço e até mesmo do produto, dependendo se ela também entregou o agrotóxico que faria a pulverização. Ok. Quando essa sociedade erra e atinge um terceiro estranho ao contrato, esse terceiro estranho ao contrato, ele vai se adequar na figura prevista, ou seja, o Nilson, ele vai ser um terceiro estranho ao contrato entre Alfredo e sociedade, e ele vai se adequar àquela figura do consumidor por equiparação, o bystander, que está no artigo 17 do CDC. Para que o CDC faz isso? Para proteger pessoas que possam vir a ser afetadas, possam ter danos, prejuízos oriundos da execução de um contrato de consumo. Foi o que aconteceu com o Nilson, coitado. Ele foi vítima de uma prestação errada no âmbito de um contrato de consumo. Então, o que acontece nesse caso? Ele vai ser beneficiado, podendo responsabilizar quem de direito, objetivamente, como é a regra do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, pelo artigo 17 do CDC, ele sofre os efeitos de um contrato de consumo. Ele é um consumidor por equiparação. Qual que é a vantagem de ser considerado consumidor por equiparação? Você vai ter toda a proteção do Código do Consumidor para você que experimentou aqueles danos. Além do 17 do CDC, apto a fundamentar uma responsabilização objetiva, nós poderíamos cumular também o artigo 927, parágrafo único,
aquela empresa de aviação, ao praticar aquele ato, criou um risco e teve também um proveito com aquela atividade. Então, seja pelo risco criado, seja pelo risco proveito, ela exerce com habitualidade aquela atividade. Por isso, pelo 927, parágrafo único, a cláusula geral de responsabilização objetiva do nosso Código, nós também poderíamos fundamentar a responsabilidade objetiva. E, além disso, preste atenção, aquele dano só ocorreu porque Alfredo contratou aquela empresa de aviação. Então, ele pode ser também, pelo 942, caput do Código Civil, ele pode ser também responsabilizado junto com a sociedade. Então, não há dúvida, quer seja por um fundamento, quer seja por outro, a responsabilidade seria objetiva. E pelo 942, já que esse dano ao Nilson teria mais de um autor, que seria a sociedade mais o Alfredo, haveria solidariedade entre eles. É claro que se o Alfredo fosse demandado integralmente, ele poderia posteriormente, cobrar os valores dispendidos da sociedade. A solidariedade, nesse caso, é uma técnica legislativa em benefício da vítima daquela prestação incorreta daquele serviço. Como uma forma de facilitar a reparação. Uma forma de facilitar a reparação, afinal, o princípio que rege a responsabilidade civil é o princípio da reparação integral, numa visão civil constitucional. Isso vocês vão ver com a gente na segunda etapa de civil. Então, 17 do CDC, 927, parágrafo único, 942 do Código Civil, fundamentariam uma responsabilização objetiva e solidária. Vamos ver se tem essa resposta? Vamos lá. Vamos na B de Bruno de novo, de Bárbara, Alfredo e a Sociedade Simões Aviação Agrícola Limitada responderão objetiva e solidariamente pelos danos causados a Nilson. Esse foi o gabarito. Bom, eu e a Bárbara estamos aqui, pessoal, e a gente quer convidar vocês, depois dessa pequena e rápida correção, a gente espera ter esclarecido alguns pontos, mas a gente quer convidar todos vocês que escolheram a matéria mais fácil disparada na segunda fase, que é Direito Civil, afinal de contas. Você viu civil durante a faculdade inteira. Você viu no mínimo 6, 7 períodos de Direito Civil. No mínimo 3, 4 períodos de processo civil. Então você tem aí nas suas costas pelo menos 10 períodos de faculdade que você estudou Direito Civil e Processo Civil. Então você já está familiarizado com essa matéria. Você não vai ter que criar nada novo. E a prova de segunda fase de Direito Civil, mesmo na FGV, nos 8 exames anteriores, não teve nenhuma pegadinha, não teve nada que destruiu todos os outros candidatos. Foi uma prova bem tranquila. No último exame, que a gente fez aqui a nossa segunda etapa do Supremo TV, nós tivemos a grata felicidade de termos 79% de aprovação. Ah, é muito pouco. Não é não, porque a gente está divulgando o número real. Aqui não tem mentirada, não. 79% verdadeiro. Verdadeiro. Tá? 79% de pessoas que foram aprovadas, que fizeram aqui com a gente a nossa segunda etapa. Então, eu, a Bárbara, a Reivane e o Leandro, nós 4, preparamos uma super segunda etapa para vocês. Vocês podem adquirir ela no supremotv.com.br. Quem é aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, pode aqui cursar com a gente no presencial. A gente tem monitoria, temos resumos da aula, temos simulados. A gente faz questões, tão logo as matérias são concluídas, para que você tenha o melhor treinamento possível para essa segunda fase. Convido o pessoal aí, então, para a gente dar aquele abraço final. E aqueles que querem participar conosco da nossa segunda fase, dia 19/12, essa semana, nós já temos uma aula inaugural, quarta-feira, comigo. Então, eu já entro nessa segunda fase, tacando conteúdo para vocês, para que vocês fiquem com o conteúdo disponibilizado, para vocês estudarem durante esse período de recesso, para a gente não perder tempo, não. A ideia aqui é não perder tempo. A ideia aqui é focar na sua aprovação. Então, dia 19/12, eu convido vocês a estarem comigo, a estarem com a pessoal, com a equipe do Supremo, na nossa aula inaugural, segunda fase de Direito Civil. Acompanhando toda a nossa segunda fase, você vai conseguir comprovar aquilo que eu e o Bruno estamos dizendo aqui. É monitoria especializada, é simulado, monitoria além de especializada, direcionada às suas dúvidas, às suas dificuldades, às determinadas matérias do direito civil, que eu sei que você fica mais debilitado, porque o direito civil ele é grande mesmo, mas a gente está aqui para te ajudar, para cooperar com você, porque a sua aprovação também é a nossa aprovação. Então venha com a gente, a equipe é muito boa, ela está muito bem informada e toda focada para você. Gente, então só para fechar, se você foi reprovado, assistiu essa nossa correção, putz, não deu, a prova foi difícil, a gente sabe que tem muito aluno realmente que, às vezes,
não estudou o suficiente, às vezes não estava preparado psicologicamente, né? Às vezes vê que realmente tem uma carência da faculdade. Enfim, vários motivos podem ter levado você à reprovação. Não é o fim do mundo. O AB tem 3 vezes por ano. Pera aí, sem tristeza, bola para frente. Dia 28 de janeiro começa uma turma nova de primeira fase aqui no Supremo e a gente espera poder te ajudar para que no 10º exame, se for o seu caso, você possa finalmente alcançar essa carteira aí. Obrigado, a gente se vê novamente aqui no Supremo TV no YouTube. Obrigada, pessoal.